Então, olá a todos. Nesse vídeo a intenção vai ser passar por todas as etapas de preparação para a gente chegar e usinar uma peça no modo automático. Meu nome é Marcelo Caetano, eu sou técnico do laboratório de usinagem aqui da FATEC de Mojimirim e vamos começar, com calma, passo a passo, esse vídeo tutorial para a gente fazer uma usinagem CNC. Bom, então vamos começar apresentando a nossa máquina, É um centro de torneamento. Essa máquina é um torno CNC da marca Ergomat, modelo Hard 150. Então, essa máquina ela funciona pelo princípio de coordenadas, Tem um plano cartesiano ali que a gente imagina e a gente faz o posicionamento da ferramenta pegando essas coordenadas para que você consiga fazer uma programação que vai ser uma trajetória que a ferramenta vai percorrer automaticamente usinando a tua peça. Para a gente começar a entender o funcionamento da máquina, o primeiro procedimento nosso hoje vai ser fazer exatamente o procedimento de ligar e referenciar a máquina. Então, eu tenho que energizar todo um sistema pela chave geral e esperar o computador ser acionado junto com a parte hidráulica e todo o conjunto dar condições da gente continuar. Vamos lá ver onde é que fica localizada a chave geral atrás da máquina. Bom, essa é a parte inferior da máquina, localizado aqui a chave geral. Então, colocar ela no modo ON e fazer o movimento do giro. Bom, quando você aciona a chave geral da máquina, então, você tem que aguardar um tempo para carregar, e a parte do computador da máquina ser acionada juntamente com a parte hidráulica que está fazendo todo esse barulho atrás da máquina. É como se fosse ligar um computador na nossa casa, A máquina ela possui o comando numérico acionado pelo computador. Então, esse tempo é necessário até aparecer a tela inicial, onde mostra em vermelho um erro de drive de rede. É normal que ela mostre essa mensagem de erro, senão já teria alguma coisa de errado, Então, qual que vai ser o procedimento? No painel intermediário aqui, você vai ter algumas funções que cancela o alarme em vermelho. Então eu vou pressionar esse botão cancela alarme, que ele tira aquela mensagem de erro referente ao o drive de rede. Na sequência aparece a mensagem número 3000 em vermelho. Essa mensagem 3000 significa o sistema foi cortado, a energia dele, então eu preciso puxar o botão de emergência, puxando ele para trás. E para que saia a mensagem da tela, eu vou pressionar no painel inferior agora o botão Reset. Então aperto o botão Reset e ele, a partir de agora, aí saiu as mensagens de erro e de alarme da tela, em vermelho, A terceira função que eu tenho que executar é referente ao sistema de verificação de segurança da porta da máquina. Então essa mensagem em preto que aparece ali, eu devo fazer esse movimento de abrir e fechar a porta da máquina para que agora não fique nenhuma mensagem na tela. Se você acompanhar com esse detalhe aqui, eu tenho um sensor de segurança, que é essa linguetinha aqui, que vai ser acionado quando a porta é fechada. Fechou a porta da máquina, a máquina entende que a porta está fechada, abriu a porta da máquina, a máquina entende que está aberta
e bloqueia algumas operações no modo automático para evitar acidente. Bom, uma vez que a máquina foi agora então ligada, energizada e com todas as mensagens de erro e de alarme, né, foram cancelados, mais o sistema da porta, eu posso falar que a máquina está realmente ligada. Na continuação, o que precisa ser feito é o referenciamento dos eixos. Então, o segundo tópico aí da nossa videoaula, né, é o referenciamento dos eixos. O plano cartesiano, onde eu disse que é a base do princípio, né, de funcionamento dos eixos da máquina que se move, né, ao longo assim, da horizontal e da vertical, existe uma origem. O sistema começa a partir de um ponto zero e é chamado de zero máquina, esse ponto onde cruza um eixo da vertical com o da horizontal. E posteriormente a gente vai entender que na horizontal é o eixo Z e esse da vertical, cruzando com o eixo Z, vai ser o eixo X. O eixo X com o eixo Z se cruza exatamente no ponto zero, é a origem do sistema de coordenadas, que a gente vai chamar isso de zero máquina. No código lá na frente ainda a gente vai entender depois que é chamado de G53. Bom, quando o painel foi energizado, aparece aqui agora no painel X0 e Z0. Então, essa coordenada de X0, Z0 está se baseando nesse ponto onde a ferramenta está localizada nesse momento. Porém, a gente sabe que nesse ponto que a ferramenta foi, né, a máquina acabou de ser ligada, esse ponto não é o zero máquina. Esse ponto está errado, a informação da parte eletrônica com relação aqui da parte mecânica. É exatamente esse procedimento que a gente vai executar nesse momento, que é o referenciamento dos eixos, para que a parte mecânica fique sincronizada com a parte eletrônica. E para isso, então, a gente entendeu o que é o referenciamento e agora vamos na prática ver o referenciamento, então. Bom, o referenciamento da máquina, então, deve ser feito da seguinte forma. Com a porta da máquina fechada, eu vou pressionar o botão manual, onde aparece modo manual, onde aparece escrito manual no alto da tela. Uma vez que eu apertei o botão manual, eu vou habilitar nesse botãozinho verde que tem o desenho de uma manivelinha, eu vou habilitar a função da manivela. Quando eu girar a manivela agora, eu faço o posicionamento da ferramenta lá dentro da máquina. Mas ainda vou fazer também, por questão de segurança, o recuo do contraponto que está avançado. Então, ó, contraponto avançado, eu faço ele posicionar lá na posição inicial, para que não fique, né, no caminho por onde a ferramenta vai se movimentar. Muito bem. Escolhendo nesse seletor de eixo X ou de eixo Z, eu posso movimentar a ferramenta nesse sentido, ó. Z+, a ferramenta vai para a direita. Z-, a ferramenta vai para a esquerda. Passando para o eixo X, ó, eu faço o movimento do X+, quando a ferramenta vai para cima, ou X-, quando a ferramenta vem para baixo. E aí, uma vez que eu já fiz uma movimentação forçada, né, no modo manual, eu vou fazer o ajuste nesse potenciômetro de avanço, mais ou menos 20 a 40%, porque ele vai controlar a velocidade que a ferramenta vai se posicionar lá dentro da máquina quando ela estiver no modo automático. E aqui então, por fim, o botão que faz o referenciamento da máquina, botão Ref Point, ponto de referência. Uma vez que eu aperto esse ponto de referência,
a máquina vai se posicionar, a ponta da ferramenta vai buscar um ponto que é o chamado ponto de referência que saiu lá da fábrica. O fabricante determinou que toda vez que a ponta da ferramenta atingir aquela coordenada, ele vai ajustar aqui para mim na tela o valor correto, que é um valor que saiu lá da fábrica. A mesma coisa vai acontecer na sequência para o eixo Z. Vou fazer na sequência o referenciamento do eixo Z. A ferramenta vai posicionar numa condição que é exatamente o ponto de referência para o eixo Z, que ela pode acertar o valor da coordenada do eixo Z na tela. E aí sim ela fica então, né, com a sua verdadeira posição em relação ao sistema de origem, que é o zero máquina. Pressionado o ref point, vou fazer um X primeiro. Então quando eu aperto X+, olha lá dentro da máquina o que acontece. Ela vai buscar automaticamente a posição máxima que tem para o tamanho da máquina, que é a posição de referenciamento. E aí aparece aqui, ó, ao lado do eixo X, exatamente um símbolo mostrando que o eixo X já foi referenciado. Então posso partir para o eixo Z. Faço o referenciamento do eixo Z, acompanho que a máquina está buscando o ponto de referência para o eixo Z. Quando ela chegar sozinha, automaticamente nessa coordenada, ela acerta na tela o valor correto de posição de referência em relação ao zero máquina. Olha lá, ó, eixo Z referenciado. E aí sim, né, agora eu terminei o procedimento de referenciamento dos eixos. Eu só vou fazer de procedimento normal, retirar ela dessa condição de posição de referenciamento, acionando a manivela de novo. Manual, tela do manual, habilito a função da manivela. Para o eixo Z, eu faço o posicionamento do Z-, vou deixar a ferramenta ficar ali, ó, entre a placa e entre o contraponto, uma distância intermediária, e também vou fazer o eixo X se deslocar em relação àquele ponto de referenciamento dele. Então agora sim, ó, essa posição que a máquina se encontra, ele marca na tela uma distância para X e para Z. 151 milímetros e 45 milésimos em relação ao zero máquina no eixo X, e 134 milímetros e 731 milésimos é a distância no eixo Z a partir do zero máquina, a partir do G53.